O naturalista inglês Charles Darwin, falecido em 1882, tinha razão quando disse que tudo evolui. E é verdade, tudo no planeta Terra evolui e tudo no universo evolui. E é fácil a gente perceber essa evolução. Basta a gente olhar com os próprios olhos. Muito bem. Em 1956, eu nasci na cidade de Sobral, no estado do Ceará. Sobral é a segunda cidade mais importante do estado do Ceará. Primeiro Fortaleza, a capital da dengue, e depois Sobral. Muito bem. De 1956, ano em que eu nasci, lá em Sobral, até hoje, 2012, quando eu estou aqui em Brasília, tenho observado a evolução dos seres e das coisas. E eu vou explicar aqui, dar 4 exemplos. 4 exemplos. Muito bem. Veja bem, no tempo em que eu nasci, em 1956, alguns anos depois, quando eu tinha já na fase da infância e adolescência, ora, naquele tempo havia apenas o ferro à brasa. O ferro para passar roupas era a brasa, não havia ferro elétrico. Minha mãe pedia para que eu colocasse o carvão dentro do ferro, ali eu colocava o carvãozinho, jogava aquele álcool por cima e depois riscava o fósforo e acendia. Quando o carvão já estava ficando vermelho, avermelhado, eu fechava o ferro e na extremidade do ferro havia 2 orifícios, 2 buracos. E ali eu enfiava um prego. E a minha mãe passava roupa. Muito bem. Depois de muitos e muitos anos, é que surgiu o ferro elétrico, o ferro de passar roupas elétrico. Olha que avanço. Olha aí a evolução. Olha a evolução. De ferro à brasa para ferro elétrico. Lá em casa, o ferro à brasa continuou sendo usado. Por quê? Porque a nossa família era pobre. Não tinha dinheiro para comprar o ferro elétrico e nem para pagar a conta de energia, que vai lá para os pícaros, né, da glória. Muito caro a energia elétrica. Pois bem, então lá em casa continuou com o ferro à brasa, mas surgiu o ferro elétrico. Olha que evolução. Outro exemplo aqui de evolução, naquele meu tempo, no tempo em que eu morava no Ceará, na minha infância e adolescência, ali havia apenas a máquina de escrever. Simples. Máquina de escrever. Simples. E eu convivia muito com a máquina de escrever. Por quê? Porque o meu pai era jornalista e escrevia muito. Todos os dias ele escrevia. E era jornalista. E eu quero dizer aqui que meu pai foi um grande jornalista. Não é um jornalista como a gente vê aí hoje, não. O meu pai tinha um profundo vocabulário, era um grande orador, escrevia muito bem e abordava diversos assuntos. Meu pai era um homem culto, muito inteligente e culto. Meu pai, se comparar com os jornalistas de hoje aqui, dessas pessoas aí que aparecem principalmente na televisão, dizendo que são jornalistas, que jornalistas coisa nenhuma, não sabem nada, conversam besteira de lorotas, não conhecem assunto algum e dizem que são jornalistas, nada, tudo papo furado, principalmente esses que aparecem na televisão. Ó, jornalista com a qualidade do meu pai, que eu vejo hoje, em dia, 2012, é o Alberto Dines e o Carlos Chagas. Aí sim, são 2 jornalistas muito parecidos com meu pai. Porque são 2 grandes jornalistas. O Carlos Chagas mora aqui em Brasília e já foi professor da UNB durante 25 anos. E o Carlos Chagas, por incrível que pareça, até fisicamente se parece com meu pai. Pois bem, então meu pai escrevia muito, sabe? Daquela máquina de escrever, aquela ali para ele era uma maravilha. Escrevia crônicas diárias que eram lidas na Rádio Iracema e também fazia crônicas para a Rádio Tupinambá, todas as rádios lá de Sobral. Pois bem, então a máquina de escrever, naquela época, era a única forma de escrever sem ser à mão. Era a máquina de escrever, dura, os tipos, os teclados duros, muito duros. Pois bem, quando meu pai faleceu, apareceu o quê? A máquina de escrever elétrica. Que maravilha! Você mal aproximava o dedo e o tipo já disparava. Que maravilha! E depois, hoje nós temos o quê? O computador. O computador que sepultou... olha a evolução. A máquina de escrever elétrica sepultou a máquina de escrever simples. E o computador sepultou a máquina de escrever elétrica. Quase não se vê por aí mais máquina de escrever elétrica. Por quê? Porque foi substituída por o computador. Isso é o quê?
é mais uma forma de evolução, mais um exemplo de evolução. Outra coisa também aqui que eu quero dar um exemplo, o rádio e a televisão, que é o televisor, o aparelho televisor. Pois bem, ora, o rádio e o televisor, na minha época, no meu tempo, de criança e adolescência, lá em Sobral, eram movidos a válvulas. A válvulas. Você ligava o botãozinho, dava no sentido horário, ligava o televisor ou o rádio e passava quase um minuto para que o som e a imagem surgissem no televisor. Era assim, era uma dificuldade. Pois bem, e hoje nós temos o quê? Depois surgiu o quê? A evolução, o transistor, né? Então, no rádio aí nós temos o transistor, né? Que é outra forma de evolução fantástica, né? Que substituiu a válvula. E em televisão nós temos o quê? Temos aí, olha, coisas fantásticas, né? Plasma, temos LCD, temos LED e por aí vai. Isso tudo são exemplos de evolução. Evolução. E até a língua, veja bem, a nossa língua é a língua portuguesa. A língua mais bonita do mundo e a mais difícil. Pois bem, a língua portuguesa, como qualquer língua, é uma coisa móvel, que não é imóvel, que não é fixa. Não, ela muda com o tempo. Muda. Agora mesmo surgiu aquela reforma ortográfica e eliminou o quê? Muitas coisas, principalmente o trema. Pronto, o trema. O trema estava lá no U, depois de que o G, seguido de E e I, pronunciado hiátono. Por exemplo, linguiça. Linguiça levava trema. Hoje não leva mais. Olha a mudança. Tudo evolui, tudo muda. E eu quero aqui dar 4 exemplos de expressões que eram usadas no meu tempo e que hoje ganharam significados diferentes. Diferentes. Isso prova que a língua muda, tudo evolui. Muito bem, vou dar um exemplo aqui. Afogar o ganso. Ora, lá em Sobral, na minha infância e adolescência, afogar o ganso significava pegar o animal, o gansinho, o ganso, pegar sua cabeça e enfiar na água. Lá em Sobral, hoje ainda existe a Praça São João. Nessa praça, qualquer sobralense sabe disso. Nessa praça existe um jardim com água, um pequeno lago. E ali no meu tempo havia realmente gansos verdadeiros, reais, os animais. E a gente, criancinha e adolescente, também brincava, entrava ali, pegava o ganso e colocava a cabeça do ganso dentro d'água. Então isso era a expressão afogar o ganso. Ou seja, colocar a cabeça do ganso, o animal, dentro d'água. Hoje, ano 2012, afogar o ganso ganhou outro significado, que significa outra coisa. Um dia eu falei aqui, de forma inocente, para minha vizinha, que eu iria afogar o ganso. E ela olhou para mim, parecia até que ela queria me dar uma porrada, com raiva de mim, porque eu disse afogar o ganso. Isso é absurdo. Olha a conotação que a coisa tomou. Outra expressão, no meu tempo, que significava uma coisa e hoje é outra, é a expressão trocar o óleo. No meu tempo, trocar o óleo era substituir o óleo velho, por exemplo, de um carro, por um óleo novo. Era só isso. Trocar o óleo era colocar tirar um óleo velho e colocar um novo, pôr um novo. Hoje, a gente fala em trocar o óleo, o pessoal parece que tem raiva da gente, está dizendo palavrão, que absurdo, né? Pois bem, veja aí, a expressão, a evolução mudou, a palavra mudou o sentido. Trocar o óleo era uma coisa no meu tempo, e hoje é outra. Outra expressão também, que era muito usada no meu tempo, lá em Sobral, era comer uma perereca. Ora, comer uma perereca era a gente pegar uma rã, um sapinho, uma rã, e colocar ali, ó, cebola, uma farofinha e tudo. Era isso que significava comer uma perereca. Hoje, a gente fala que é comer uma perereca, o pessoal fica com raiva da gente, como se a gente estivesse dizendo palavrão. Absurdo um negócio desse, eu não consigo entender. Comer uma perereca, como mudou isso? Mas aí está, né? São algumas formas. Outra expressão que a gente usava muito no meu tempo, lá em Sobral, era pôr na banguela. Ora, o que era isso, pôr na banguela? Pôr na banguela era o seguinte, quando a pessoa vinha com o carro e descendo uma ladeira, para economizar o combustível, a pessoa dizia assim, ó, não, põe na banguela, põe na banguela.
Aí a pessoa desligava o carro, para o carro não gastar o combustível, desligava e o carro descia a ladeira só pelo embalo. Aí quando chegava lá embaixo, acabava a ladeira, a pessoa voltava a ligar o carro. Isso era pôr na banguela. Hoje, pôr na banguela significa outra coisa. Outra coisa. No dia eu falei ali que iria pôr na banguela, o cara disse, rapaz, que banguela? Que mulher é essa? Então, pôr na banguela hoje significa outra coisa. E o pessoal, sabe, fica com raiva quando a gente fala isso. Pôr na banguela. Coitada da mulher, né? Que não tem dentes. Pois bem, aqui estão alguns exemplos de palavras que, no meu tempo, significavam uma coisa e outra, hoje, outra coisa. Portanto, muito obrigado.